Vamos de novo com o Se Liga na Educação. O nosso componente curricular é língua portuguesa. Meu nome, professora Rosimeire Reis. Vamos ver o que temos para hoje? Carta de reclamação. Hoje vamos ver carta de reclamação, você de 4º ano. Nós já vimos todas as séries de cartas, que tem muitas cartas. Agora, hoje é de reclamação. Ela é um pouco diferenciada e nós vamos descobrir e entender para que ela serve e por que nós vamos aprender a escrever carta de reclamação. Por isso, nós temos na aula de hoje o que fazer, o que vamos habilitar para ter competência para fazer a carta de reclamação. Hoje, com a minha ajuda, você vai aprender a planejar o texto que vai ser produzido, você vai considerar a situação comunicativa, as condições para escrever essa carta na situação comunicativa, os interlocutores, que será quem escreve e também quem vai ler a carta, e você também vai desenvolver a sua habilidade para construir a finalidade, como desenvolver essa finalidade, o propósito, decidir qual a circulação dessa carta, qual o suporte, a linguagem, organização e a forma do texto, do seu tema, ok? Bom, nós vamos recordar que elementos da carta ficam o remetente e o destinatário. No caso do remetente, quem envia a carta, você não pode deixar de colocar o endereço. E no caso e também o local, né, onde é escrita a carta e a data também. Com a questão do destinatário, que é quem recebe a carta, você também tem que colocar o nome e o endereço, como a gente explicou na última aula. Senão a carta pode se perder, não é isso? Bom, então para lembrar do que nós vimos e recordando novamente. Bom, carta de reclamação se define por transmitir informação que indica uma insatisfação, que indica um problema ou uma injustiça sofrida por aquele remetente, aquele que vai escrever, que vai fazer essa queixa. Então, nós agora vamos pensar produzindo. Você vai acompanhar a produção de uma carta de reclamação. Nós vamos tentar fazer aqui uma carta de reclamação, de modo que você que já está no 4º ano, já está tomando competências para escrever textos reais. E a carta de reclamação pode ser um dos textos que você tem que estar habilitado para escrever. Então vejamos, lá na página 4 do PET 2, do volume 2, a semana 1, você tem um roteiro para essa produção. Mas nós vamos ajudar, porque você vai precisar de identificar a situação comunicativa, qual a situação precisa de fazer essa comunicação, dessa queixa ou dessa reclamação. Você vai nomear os interlocutores, que nesse caso é você ou um grupo de pessoas que vão compor esse remetente. Você também vai ter que nomear para quem você escreve. Você já sabe para quem? Para onde essa carta vai chegar? E você também tem que definir o porquê. Dentro do texto da carta, precisa estar identificado por que você está escrevendo e o que você está esperando de retorno dessa escrita. Bom, então, vamos produzindo. Determinar o lugar da circulação, onde que o texto vai circular. Vejam bem, se você quer que esse texto chegue em determinado departamento, se é um órgão maior, qual lugar para essa carta não se perder, não é isso? E você também tem que decidir o suporte. O suporte é o portador de texto, aonde que ela está impressa, aonde que ela está digitada, onde que ela está escrita, certo? Esbarrei aqui e voltou. Vamos lá de novo. Planejar a linguagem, a organização, isso é fundamental. Tendo em vista do quem é o destinatário, esse planejamento da linguagem é que vai determinar. O destinatário determina qual tipo de linguagem que você vai ter que usar. Vamos lá? Então agora chegou. Situação comunicativa.
A insatisfação relativa, nesse caso, lá no PET, já está colocada qual a insatisfação que você vai ter que definir. Já está lá escrita e você vai pensar nela. Qual é a insatisfação? Qual é a situação comunicativa? Estão insatisfeitos relativa à desobediência da população às regras de distanciamento social. Então, neste local, neste lugar, existe esse problema e isso está trazendo insatisfação para você, ou para o grupo de moradores, ou para o lugar onde que você vive, ou o espaço onde que você tem hábito de estar sempre presente, e aí vocês estão tendo essa insatisfação. Essa é a situação comunicativa. Agora vamos aos interlocutores. O remetente, quem escreve? Você é um remetente sozinho? Tem mais algumas pessoas ou tem mais algum grupo que também está insatisfeito tanto quanto você, que desejaria também levar essa insatisfação para algum órgão competente? Então, nós podemos ter aqui, eu dei um exemplo, uma associação dos moradores do bairro, onde está ocorrendo esta desobediência às regras de distanciamento. Eu imaginei, por exemplo, um bairro nosso, da nossa cidade, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, né? Que é a nossa cidade. Poderia ser de outro lugar, de onde você está, da cidade onde que você está. Coloquei um endereço e o destinatário, o próprio PET te indica uma sugestão para a Secretaria de Saúde do município que você mora. Bom, e agora o porquê? A finalidade. Bom, você já tem uma situação comunicativa. Existe um grupo de pessoas que estão desobedecendo às regras de distanciamento. Você, então, pede o quê? Uma falta ou você demonstra o que está ocorrendo? Existe o problema da falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes para o cumprimento das regras. E o que você solicita, o seu propósito? A disponibilização de álcool e de outros procedimentos para reduzir a proliferação do vírus. Então, você tem agora aqui o propósito da carta. Então, como faremos isso? E o lugar da circulação? Para essa carta não se perder, para o seu objetivo chegar lá, para o seu propósito chegar onde que você acredita que possa tomar as providências que você ou o seu grupo espera. Bom, é diretoria? É um departamento do local? É o atendimento ao cliente? O suporte, você vai fazer em papel físico, manualmente, digitalizado, vai ser impressa, vai ser entregue em mãos, sem precisar de passar pela agência de correios, ou vai ser via digital, pelo e-mail. Todas essas decisões precisam ser tomadas pelo remetente. E nesse caso, sendo mais de um remetente, vocês têm que tomar essa decisão em conjunto. Muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a simulação da carta, que tem toda a probabilidade de ser uma carta real numa situação real, que é a linguagem, a organização e a forma do texto e o seu tema. Bom, nós vemos que a insatisfação a ser apresentada é aquela que eu estou retomando aqui. Desobediência da população às regras de distanciamento social. Pede disponibilização de uso de álcool, gel e outros procedimentos de redução da proliferação do coronavírus. Então, a reclamação é falta de fiscalização. A situação está colocada e o que vocês reclamam é que se está posto todo o problema, é que há necessidade desse órgão para o qual está levando a reclamação, uma atitude que vocês sugerem como remetentes. Falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes para o cumprimento da tarefa. E aí? Mãos à obra? Como faremos? O remetente decidiu, você, com vizinhos, associação, grupo da escola.
O destinatário é a Secretaria Municipal de Saúde mesmo, é esse o órgão que seria responsável aí onde você está, que receberia esta reclamação. E o local, a data. Alguma dica bem importante para que a carta realmente tenha a finalidade dela e você tenha sucesso ao remetê-la com o grupo que você decidiu. Comece com um breve vocativo. O vocativo é como você chama o destinatário dentro da carta. Aí a gente tem um exemplo: prezados, Vossa Excelência, senhor presidente, senhor superintendente, certo? Essas são palavras que chamamos de vocativo, que dá para você, passa para o destinatário uma responsabilidade que você tem, uma respeitosa com aquele que você está contando para responder o que você está pedindo. Apresente os problemas. Solicite medidas de solução e encerre com uma despedida respeitosa. Vamos ver na prática como que isso pode ser construído. Vamos lá. Bom, foi muito. Começando assim, para te ajudar. Prezado senhor diretor, nesse caso, prezado senhor diretor da SMS. Se já foi emitido, já foi falado no destinatário, nós podemos colocar só as iniciais, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde. E vamos iniciar. Nós, moradores do bairro Nova Suíça, manifestamos por esta carta nossa indignação com o comportamento dos consumidores do supermercado Estrela Azul, localizado próximo à Praça Central. Vejam como está bem situada a questão do que vai ser reclamado. O estabelecimento não tem colocado em prática medidas de higiene e de distanciamento para evitar a proliferação do coronavírus. Posto o problema, agora vamos ao pedido, à solicitação de medidas. Por esse motivo, solicitamos aos representantes legais da Secretaria Municipal de Saúde a fiscalização do local, a fim de que façam cumprir as tarefas de distanciamento e a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos dos consumidores. De forma respeitosa, já começamos a finalizar, a fim de que tenha realmente ganhe o respeito daquele que você está solicitando ajuda. Temos certeza que essa secretaria tem todo o interesse de nos auxiliar no cumprimento das normas devido ao excessivo aumento de contaminação. Agradecemos desde já a sua atenção. Belo Horizonte, 25 de abril de 2021, Associação dos Moradores do Bairro Nova Suíça, Rua Camanducaia, 3002, BHMG. Aqui eu acho que tem, se a carta não é em mãos, é importante também que se coloque o CEP, tá? Eu acho que é um ponto que não deve ser deixado de lado, que é a caixa, né, o código de caixa postal. Bom, essas são as dicas para você realmente ter êxito na confecção, na produção da carta de reclamação. Bom, agora eu acredito que você está apto para elaborar essa carta de reclamação. Colocando ali para você, conforme o PET está sugerindo, ele já colocou para você que é a Secretaria Municipal de Saúde, nós podemos então começar como a Secretaria Municipal de Saúde, prezados senhores, nós moradores do bairro tal, tá? Não precisa de ser o mesmo que eu coloquei agora, que poderia ser uma lacuna preenchendo o seu, conscientes dos elevados níveis de contaminação pelo coronavírus, estamos preocupados com a falta de... Aí você coloca o que está faltando nessa situação que vocês identificaram, os riscos que os moradores ou o conjunto de pessoas estão passando. Respeitosamente, né? Então, é a palavra que
que eu coloco aqui respeitosamente, atenciosamente, que é uma despedida que eu falei para vocês, que é uma despedida respeitosa. A nossa revisão agora é para a gente perceber o que você apropriou hoje, de quais habilidades que você apropriou para reescrever a carta de reclamação. A primeira é que você precisa planejar a escrita. Planejar a escrita da carta de reclamação. A outra coisa importante é você identificar a situação de interlocução. Não esqueça disso. Toda situação em que você está fazendo queixa precisa estar bem clara, ok? Quem escreve e quem lê, fundamental que é o destinatário e o remetente, tá? Reconhecer a finalidade dessa carta e o suporte que vai ser produzido. E também a linguagem adequada e a organização e a forma. Foi tudo isso que nós hoje tentamos organizar para que você tenha êxito na produção. Bom, nós temos também que nos preparar para uma boa próxima aula, certo? Você vai continuar acompanhando no seu PET volume 2, que você terá uma aula bastante interessante. Para quem já tem muita experiência e muito hábito de ler histórias em quadrinhos, você vai ter umas dicas bem legais na próxima aula sobre esse apreciado passatempo de diversão. E vou deixar uma dica também para você que não gosta de ler história em quadrinhos. Você vai passar a gostar muito de ler, porque nós vamos dar dicas importantes e você vai também saber muita curiosidade desse gênero que há muito tempo está aí da sociedade e que parece que não tem nada a ver com aprendizagem. Você vai ver que sim. Então, nós vamos aprender a interpretar, a ler, a entender por que ele tem tantos elementos que contribuem para ser um dos gêneros mais apreciados e populares da sociedade. Então, eu aguardo você na próxima aula para a gente aprender um pouco mais sobre gênero quadrinhos. Eu estou esperando ansiosa pela próxima aula. Aguardo você com carinho e até lá!